Papo do Bem agora também está na TV Mundo Maior. Programas inéditos todas as quartas e sextas-feiras, às 2h30 da tarde. Com reprises desses programas às sextas, 21 horas, domingos, 3 da manhã e terças, 5 da manhã. Sintonize sua TV no canal 16.1 e confira. Programa Papo do Bem. Toda semana um programa inédito com o Dr. Aguinaldo. Grande abraço, até quarta-feira que vem com outro Papo do Bem. Contamos hoje com a presença do Marcos Vinícius, a quem agradeço pela aceitação do nosso convite, que é trabalhador do Erasto, e certamente ele vai nos trazer algumas elucidações a respeito do ser espírita, o que a gente sabe que não é tão simples e tão fácil. Agradeço a participação de vocês, internautas, participem conosco, acessem os nossos canais. Se tiver alguma pergunta também, pode fazer, que nós estaremos respondendo na medida do possível. Marcos, fala para nós um pouquinho sobre a necessidade dessa transformação do ser espírita, conforme elucidou Kardec. Sim, claro. Allan Kardec nos ensina que reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que empreende para domar as suas más inclinações. Ou seja, às vezes a gente acha que o espírita é uma pessoa muito elevada, um ser elevado, que precisa ser um passista, um palestrante. Não. O que você precisa para ser espírita é reconhecer aonde você erra, aonde você falha, as suas boas escolhas também, as suas boas tendências, né? E procurar se modificar. Allan Kardec cita, na Revista Espírita de 1863, um caso de uma pessoa que era muito colérica. O que é ser colérico? Muito nervoso. E quando ele ficava nervoso, ele quebrava os objetos inanimados, brigava com as pessoas, né? E depois de conhecer o Espiritismo, ele começou a lutar contra essa má tendência dele. A má tendência sumiu? Não, ela não desapareceu. Muitas das vezes, quando ele era contrariado, ele ficava nervoso ainda, ficava irritado. Só que o que ele fazia? Ele segurava, ele domava essa má inclinação dele e não praticava os atos que ele praticava. E assim ele começou a progredir, né? Porém, todos nós temos má tendências. Nós sabemos que a Terra, o planeta Terra, é um espírito ainda onde pululam os espíritos de terceira ordem da escala espírita. E falando de escala espírita, Allan Kardec classificou os espíritos em terceira, segunda e primeira ordem. Os da segunda e da primeira ordem já são espíritos superiores, que já não têm esse apego à matéria que nós temos. Agora, os da terceira ordem, que são a maioria no planeta Terra, ainda são imbuídos o orgulho, o egoísmo, né? E conforme você vai praticando a caridade e a humildade, que Jesus Cristo, né, deixou como exemplo no seu evangelho, que todo ele é baseado na caridade e na humildade. E ninguém é caridoso sem ser humilde, e ninguém é humilde sem ser caridoso. Elas se interlaçam. E conforme a gente vai praticando essa caridade, essa humildade, a gente vai deixando um pouquinho o orgulho, o egoísmo, e a gente vai se adiantando. E olha só, nessa escala espírita, você percebe, quando você estuda, está no Livro dos Espíritos, tá? Da questão 100 e 101. Estudando a escala espírita, você vai perceber que os espíritos superiores, eles já têm o desejo do bem, do amor, né? Porém, eles não têm mais as más inclinações, que são o orgulho e o egoísmo, né? O apego à matéria. Então, nós, por mais que nós sejamos espíritos de terceira ordem ainda,
E muitas das vezes a gente pratica caridade, a gente gosta de fazer o bem, alguns, né? Não todos. A gente gosta de fazer o bem, gosta de praticar a humildade, né? Porém, o que nos mantém ainda na terceira ordem da escala espírita são as nossas paixões. Ou seja, o apego à matéria, o apego ao orgulho e ao egoísmo. Que bom. O Pietro Baldi, que passou aqui pelo Brasil, né? Ele tem a tarefa de divulgar a doutrina na Itália. E quando ele esteve com o Chico Xavier, o Chico falou isso para ele. Mas ele foi para São Vicente, a praia lá do litoral paulista, e se embeveceu pela beleza e ficou por lá, né? E escreveu várias obras, Grandes Sínteses, Nuures e várias outras obras. E perguntaram para ele qual que era a religião dele. Se era espírita, católico, porque ele veio da Itália, um berço eminentemente católico. Ele disse, bom, a minha religião é conhecer o bem e o mal. Quer dizer, do momento que você conhece o bem e o mal, você vai decidir qual que você quer praticar. E a gente sabe que a proposta é praticar o bem, né? E a gente sabe também que não é tão simples, tão fácil. Diante dessa proposta de reforma, de praticar o bem, qual que seria uma boa iniciativa? Boa pergunta. Uma boa iniciativa, primeiramente, é se conhecer, né? E não querer fazer as obras, não querer se mostrar para o próximo, né? Porque muitas das vezes a gente pensa, fulano é espírita, ele é uma pessoa super bondosa, ele vai lá no centro, ele ajuda na sopa do passe, enfim, né? Só que por dentro dele, será que ele está fazendo realmente de coração, né? Na Bíblia já está lá em 1 Coríntios, acho que Coríntios 13, né? Ainda que eu doe todos os meus bens aos pobres, se eu não tiver o amor, eu nada terei. Porque nós vivemos num mundo, né, onde eu posso esconder as minhas intenções para todos os encarnados, mas para os desencarnados não. Porque tudo o que nós pensamos, o que nós fazemos, o que nós somos, está em nós. E os espíritos conseguem ver. Existe uma atmosfera fluídica, vaporosa, como diz Allan Kardec, em volta de nós. E o que dá qualidade a esses fluidos são os nossos pensamentos. E quando falamos de pensamentos, engloba os sentimentos e as nossas emoções, né? Então, muitas das vezes, a vitória do verdadeiro espírita pode não ser vista por todos, mas é vista pelos espíritos, principalmente pelos bons, porque os bons vão até ele e vão auxiliá-lo a melhorar ainda mais, a praticar o bem, a praticar a caridade. Os espíritos estão por aí se acotovelando, né? Muitas das vezes nós não vemos eles, né? Mas eles estão em toda parte. Muitas das vezes achamos que o plano espiritual, né, o mundo dos espíritos, né, está longe de nós. Fala, lá no mundo dos espíritos. Mas espera aí, a questão 459 do Livro dos Espíritos. Allan Kardec e os bons espíritos nos ensinam que os espíritos nos influenciam muito mais do que imaginamos, né? Ou seja, todo dia tem uma sugestão ou outra de um bom espírito, dependendo da minha tendência, né? Ou talvez de um mau espírito também. E aí fica uma ligação. Do momento que você não tem uma iniciação do bem, e às vezes você tem iniciação do mal, você fica preso na mão de uma entidade dessa. O que vai também, no feedback, dificultar a sua reforma íntima, a sua transformação. Mas, ô Marcos, pouca gente estuda o Apocalipse. Sim. Mas lá tem uma passagem no terceiro livro em que o João traz muito bem detalhado, em que Jesus detém o livro da nossa vida, a parte interna e externa, ou seja, no plano físico e no plano espiritual. E não vale aqui para os espíritas, entendendo que isso é uma generalidade, é para todos os espíritos encarnados na Terra. Então, Jesus tem a ficha da nossa vida espiritual. E ali vai fazer, entre aspas, uma seleção natural de acordo com a bagagem de cada um. Portanto,
não é, nós estamos falando aqui do verdadeiro espírita, mas nós deveríamos pensar no verdadeiro cristão, porque vamos esquecer religião. Quando o Cristo se apresentou para João, ele mandou escrever para as 7 igrejas, mas não era uma igreja, vamos dizer assim, isolada, ou católica ou espírita, não. É porque naquela época tinha várias frentes, o islamismo, o maometismo, o cristianismo, o judaísmo. Então ele disse assim, para todas as igrejas, e as igrejas da época tinha de Éfeso, tinha uma série de igrejas, mas o que o Cristo quer dizer é o seguinte, é pregar para todo mundo o que tem que ser feito, porque ninguém pode alegar ignorância. E eu entendo que para essa mudança, o grande entrave ainda é a nossa ignorância. Você não ter essa consciência da reencarnação, da oportunidade de resgate, de melhoria, de progresso, e a pessoa fica achando que nasceu, curtiu, morreu e está tudo certo. É assim ou a gente tem que valorizar essa experiência que nós estamos vivendo agora, qual seja a religião, a filosofia que a pessoa possa apresentar? Muito boa pergunta, doutor. No Homem de Bem, no Evangelho segundo o Espiritismo, lá tem uma cartilha, né? Capítulo 17 tem 3, do que nós devemos fazer, independente de religião, independente de filosofia que siga, independente do que você faça, né? Então, o homem de bem, ele pratica a lei de justiça, de amor e caridade, na sua maior pureza, né? Ele olha o outro como um irmão verdadeiro, independente de crença, independente de cor, de dinheiro, não importa. Entende? E lá não fala de reencarnação, não fala se você é espírita, se você é... Independente do que você seja e do que você crê também. Ponto. Mas ele pratica o bem. Mais à frente, no item 4, Allan Kardec fala, bom, então o homem de bem, né, ele caracteriza o verdadeiro cristão, né? E o espírita, muitas das vezes, se pratica aquilo, é o verdadeiro cristão, né? Então, o amor, o bem, a caridade, a humildade, né? Ela cabe a todo ser humano do planeta. Eu gosto muito dessa frase que eu comecei, né, o nosso bate-papo hoje, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que empreende para domar as suas más inclinações. Agora, se a gente tirar a palavra espírita, reconhece-se... Verdadeiro cristão? Verdadeiro cristão, um homem de bem. Imagina se todo mundo no planeta começar a praticar isso. Aquele que rouba parar. Aquele que gosta de praticar um mal para o outro parar. A gente acabar com o orgulho, com o egoísmo. O que o planeta Terra viraria? Um planeta superior. Um paraíso, né? Um paraíso. Melhoraria muito. Aliás, não é que viraria, será a tônica do nosso planeta. Será vamos dizer, um planeta onde o bem tendenciosamente superará o mal e será realmente um paraíso na Terra. Agora, e a gente entende também, Marcos, que isso não vai acontecer do dia para a noite e não depende do plano espiritual. Você não, a Terra vai ser e tem que ser e coisa não. Cada indivíduo ele vai ter vamos dizer, uma participação nesse contexto. Aqueles que aproveitarem a evolução do planeta vão lograr o benefício de estar aqui de novo, conforme o Cristo disse, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. E aqueles que estão aí indiferentes e que acham que isso é uma balela e deixam a vida acontecer. E muitas das vezes, por conta disso, quer usufruir de todos os bens materiais, todas as facilidades e vai desencarnar numa situação complicada. Como é que fica a vida dessa criatura? Muito bem lembrado, né? Allan Kardec e os bons espíritos nos ensinam que a perfeição é o destino de todos os espíritos. De todos. Só que alguns vão mais rápido e outros um pouco mais lento, né? Esses ainda que querem viver só no bem bom e ainda não entendem essa reforma íntima, a transformação moral, né? O quão bom será para eles, né? Eles vão agravar um pouco o sofrimento deles. E o sofrimento cada vez mais vai ficando como contínuo, né? Até uma hora que esse sofrimento, essa dor ser tão grande, que ele vai, opa, peraí, eu preciso mudar. O sentimento que existe um Deus já está dentro de nós,
desde quando fomos criados, simples e ignorantes. Então ele sabe, todo mundo sabe, até o ateu, inconscientemente, de uma forma latente, sabe que existe um Deus. Ele nega, mas aí sabe que existe. Está latente, ainda está dormindo lá. E um dia ele vai acordar. A dor vai ser tanta que ele vai ter que procurar modificar, independente de religião ou não. É dessa forma que a gente caminha. Quero lembrar que os mundos evoluem também. Como nós evoluímos, os mundos evoluem também. O planeta Capela, da constelação do Cocheiro, ele passou por um processo evolutivo como a nossa Terra vai passar agora. E aquelas pessoas que observaram as leis que regiam os destinos das criaturas àquela época, aquelas pessoas que obedeceram seguiram com Capela. Agora, aquelas pessoas que não observaram as leis deixadas pelo nosso Criador, essas criaturas tiveram que ser tragadas para um mundo inferior, que no caso foi o planeta Terra. E simbolicamente representando o Adão e Eva da nossa história, que não observando as observações da árvore da sabedoria e acabaram por comer a maçã e por conta disso se comprometeram, essas pessoas vieram para a Terra e reencarnaram em 4 grupos, um grupo no Egito, o outro grupo na China, o outro grupo na Índia e outro grupo na Europa. Nós já sabemos que o pessoal que veio para o Egito teve um processo de evolução, de ressarcimento dos débitos e já voltaram para o Capela. Agora, quem ficou na Índia, na China e aqui na Europa, caminha aqui conosco. Quem sabe nós viemos desse time ou viemos depois lá do macaco. Mas, de qualquer forma, retrata que se nós não acompanharmos a evolução do planeta Terra, muito provavelmente iremos para um planeta inferior à Terra. E lá nós teremos o ranger de dentes. Iremos contribuir com a evolução das pessoas que estarão lá à época da nossa reencarnação. E, ao mesmo tempo, ressarcindo os débitos e nos preparando para voltar para a Terra de novo. Então, veja, não seria melhor nós ficarmos aqui, acordarmos para essa realidade que o Cristo trouxe para nós, da necessidade da nossa transformação, da nossa melhoria, de nos amarmos uns aos outros, de fazermos o bem, como muito bem colocou aqui o Marcos Vinícius, e evitar que nós caiamos na malha fina e venhamos para um planeta inferior e termos a reminiscência de um paraíso perdido, que foi o planeta Terra que evoluiu? Então não é hora de nós começarmos a nossa reforma já, Marcos? Com certeza, já. Porque conforme nós procuramos a nossa transformação moral, a nossa reforma íntima, as dores vão ficando para trás. Porque pensa comigo, o orgulho, você achar que é mais que os outros, não vai te levar a nada. E faz sofrer, não? E faz você sofrer. Porque uma hora ou outra você vai ver alguém que aparentemente está melhor que você. E aí você sofre. E às vezes até numa condição socioeconômica muito inferior, né? E muito inferior. E muito melhor em sentido da paz, da felicidade. Augusto Cury, ele tem uma frase que eu gosto muito, que ele fala assim: conheço miseráveis em mansões e ricos, pessoas bem de vida, em favelas. Por quê? Porque ele está falando da condição interior da pessoa e não da condição exterior, materialmente falando, né? E o que você prefere ser hoje? Uma pessoa feliz aonde você está? Ou ter uma grande riqueza e estar infeliz? Então, os verdadeiros bens que nós devemos procurar são os bens espirituais, os bens da alma, os bens do espírito. E conforme a gente trabalha ele, os nossos fluidos são criados, ficam mais leves, né? Conforme os nossos pensamentos, né? E conforme a gente progride, a gente pode reencarnar, como foi dito pelo doutor, num planeta melhor do que a Terra. Ou acompanhar o progresso da Terra e ficar aqui, como Jesus ensinou. Os mansos e os pacíficos herdarão a Terra. Ou seja, se transformar moralmente, lutar contra as suas más tendências no dia de hoje,
vai te acarretar uma felicidade. Momentânea e futura. Né? Momentânea e futura. Lembrando que o passado, presente e futuro, Deus, ele interlaça tudo. Por exemplo, no Evangelho segundo o Espiritismo, a questão que a gente está estudando, os bons espíritas, ele fala que só compreende o Espiritismo quem tem maturidade do senso moral. Maturidade que não depende da sua inteligência, mas que depende do que você fez já nas suas outras encarnações. Então você pode pegar uma pessoa inteligentíssima, um doutor, um cientista, não importa quem seja, uma pessoa muito inteligente que não consiga compreender o Espiritismo. Enquanto o outro, que muitas das vezes não tem nem estudo, consegue compreender. Allan Kardec cita dos operários de Lyon, numa das edições da Revista Espírita, que eram pessoas que não sabiam nem ler nem escrever, mas estudavam o Espiritismo. Mas de que forma eles estudavam? Alguém lia para eles, claro. E eles conseguiam compreender a doutrina espírita. E valorizar a vida no atual contexto. Né? Com certeza. Né? Ô Marcos, outro dia eu estava lá na nossa casa espírita, antes da pandemia, e um rapaz me procurou em pranto, mas eu achei assim, foi impactante, porque eu conhecia e eu conheço, é um homem assim forte, cheio de energia, e entrou chorando. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Eu falei, Aguinaldo, você acredita que eu estou tão, assim, conflitado, sem paz, que eu fui dar uma volta na periferia de Rio Preto. E lá eu encontrei um casal que saiu abraçado de um casebre e sorrindo, felizes. Eu tive vontade de pegá-los pelo ombro, balançá-los e dizer, eu dou toda a minha fortuna para vocês me darem essa alegria que tem no coração de vocês. Olha que coisa que você acabou de falar. Né? Que maravilha, né? Que maravilha. Lembrando que a felicidade não vem dos bens materiais, né? E eu conversei muito com ele, Marcos, exatamente tentando passar isso para ele. Meu filho, mude, porque o foco dele é matéria, ganhar dinheiro, atropelar os outros, passar por cima, que eu conheço muito bem a vida dele. E até hoje, Marcos, continua fazendo a mesma coisa. Não acordou, vai continuar conflitado, infeliz, insatisfeito com todas as facilidades materiais do mundo e vai desencarnar dessa forma. Se ele não tomar a iniciativa rapidamente, conhecendo a doutrina espírita, que facilita mais o entendimento do Cristo, ou na sua religião, se é que ele tenha, né? Procurar entender a proposta de Jesus e mudar, ainda hoje, para desencarnar com outro foco, com outra impregnação fluídica, não é? Com certeza, porque, como você falou, da impregnação fluídica, né? Os pensamentos dão qualidade aos nossos fluidos e isso atrai os espíritos, né? Se eu tenho pensamentos viciosos, de paixões, de orgulho, egoísmo, como a gente está falando tanto aqui, né? De ciúmes, inveja, eu atraio o quê? Espíritos iguais. Entende? Então, às vezes, a pessoa passa por uma obsessão ou uma influência de algum espírito, ela acredita, ela joga toda a culpa no nosso irmão obsessor, que é um irmão nosso, né? Só que, na verdade, da onde que vem aquilo? O que está atraindo aquilo? É ela mesma. Então, essa transformação moral pode te livrar não só de dores futuras e dores do presente, mas como obsessões. Pode atrair melhores espíritos, porque os bons espíritos, espíritos mais evoluídos, eles auxiliam, por mais que você seja vicioso, por mais que você tenha vários problemas em sua vida. Mas se você quer modificá-lo, se você luta para domar essas suas inclinações, esses espíritos vêm a seu favor para te auxiliar. Muito bem, o nosso tempo já está esgotando. Quero agradecer muito a sua participação, foi muito efusivo, bem claro na sua linha de raciocínio, e deixar para você dar um recadinho aí para o pessoal, para entender a importância de ser espírita ou de ser cristão, mas aproveitar o momento exato que lhe é dado para adequar-se às propostas divinas para ter um bom rendimento espiritual e voltar muito melhor do que aqui chegou, não é? Com certeza. Recado é seu. O recado que eu posso dar é bem simples, né? Todos nós
temos um espírito mais evoluído, com maior progresso do que nós, ao nosso lado, desde que nascemos. O nosso anjo guardião. E se você tem uma dor, um problema, uma dificuldade, um desafio moral, você pode, através de uma oração, evocar, trazer esse anjo guardião mais para perto de você. Como o Santo Agostinho fazia. Na questão 919, ele deixa claro que toda noite, antes de dormir, ele rezava, ele pedia ajuda ao seu anjo guardião para rever o seu dia, onde tinha errado e aonde tinha acertado, para buscar fazer diferente. E lembrando que o estudo, você não precisa ser espírita, é importante você ser uma pessoa boa, com certeza, né? Mas se o espiritismo te puxa, te atrai, né? Estude a doutrina espírita. E você consegue achar essas obras gratuitamente na internet, na Kardecpédia. É só buscar lá no Google Kardecpédia, lá vai aparecer as 23 obras de Allan Kardec, que são as obras fundamentais para você compreender a doutrina espírita. Então eu agradeço muito por estar aqui hoje, né, no mês de outubro, que é o mês que a gente se comemora, o mês de aniversário de Allan Kardec, né, todo dia 3 de outubro de 1804, a gente comemora o aniversário de Kardec. Esse espírito iluminado, esse espírito superior, né, que tinha como mentor seu o espírito de verdade, que deixa claro na doutrina espírita, deixa claro o espírito de verdade que era Jesus na Terra. Portanto, seguir Kardec, estudar Kardec, seguir as suas informações é seguir Jesus. Independente se você não é espírita ou não, mas seguir o espírito de verdade, seguir Allan Kardec, é seguir Jesus. Então vamos juntos nessa empreitada e é isso. Um abraço a todos, muita paz, até quarta-feira que vem. Papo do Bem agora também está na TV Mundo Maior. Programas inéditos todas as quartas e sextas-feiras, às 2h30 da tarde. Com reprises desses programas às sextas, 21 horas, domingos, 3 da manhã e terças, 5 da manhã. Sintonize sua TV no canal 16.1 e confira. Programa Papo do Bem. Toda semana um programa inédito com o Dr. Aguinaldo. Um grande abraço, até quarta-feira que vem com outro Papo do Bem.